Hoje aqui na sala da oração, nessa sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Hoje nós estamos transmitindo uma mensagem muito forte, para você. Coloquei a imagem aí de um desenho para mostrar que é assim que é o mundo espiritual. Os demônios, eles ficam olhando a vida das pessoas. E ele está olhando a vida de um casal. Ele observa que um está firme e outro não. Mas o demônio mais forte diz: mas a gente já não consegue derrotar porque essa mulher, o marido dela, está orando por ela, está fazendo cobertura espiritual. E é isso mesmo que está escrito na palavra de Deus. Aqui na Bíblia, em Tiago 5,16, diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Não importa, você tem que orar pelo seu filho, a sua filha, pelo seu pai, a sua mãe. Quando eu me converti mesmo, eu ia para vigílias, eu ia para os cultos, eu fazia muitas e até hoje continuo, porque a gente não pode parar. Entrou no reino de Deus, você tem que colocar na sua cabeça, bem claro aqui, que Deus não é Deus de religião. Deus é Deus de homens e mulheres, é o que o Senhor Jesus nos diz, que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, de pessoas que realmente acreditam em Deus. Muitos da religião chegaram a dizer: nós temos por pai Abraão. Aí o próprio João Batista e Jesus falaram quase a mesma coisa. Quando lá no Evangelho de João a gente vê que João Batista disse que dessas pedras eles poderiam colocar filhos de Abraão. A mesma coisa Jesus já diz o sobrenatural: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele é mentiroso, lá em João 8,44. O evangelista, o evangelho, ele mostra a vida espiritual. O problema é que muitas pessoas leem a Bíblia não no sentido espiritual. Eles leem a Bíblia com muita conversa fiada, muita mentira. Tem muitas pessoas que eles não agem pela palavra de Deus, eles agem pela religião. Religiões mentirosas que estão há milênios enganando as pessoas aí. A minha religião é a oficial. Que religião? Religião não tem poder de nada. Maria não tem poder de nada. São Jerônimo não tem poder de nada. Allan Kardec não tem poder de nada. José Smith não tem poder de nada. Ellen White não tem poder de nada. Aimé Sempre Macpherson não tem poder. Quem tem poder é o nome de Jesus. Quando a gente ora e pede em nome de Jesus. Hoje aconteceu aqui em Manaus um acidente que já está em todos os jornais aí, Aquelas lanchas que já são tão... Desse eu vi uma reportagem, são muitas lanchas que vão para o interior, lanchas rápidas, com 80 pessoas da capacidade. E aconteceu aí, o banzeiro do Rio Solimões é traiçoeiro. Quem já andou no rio, no Amazonas, o nosso rio parece o Rio Mar. Ele é um rio grande, é um rio forte. Eu já andei de voadeira pelo meio desse rio, eu sei como é que é. Então, se você tem medo, né? Por isso que eu estou dizendo aqui que o inimigo, ele ataca na nossa emoção. É isso que esse demônio está colocando nessa história, que eu gostaria que você assistisse. Ele diz isso, que a pessoa agir pelo sentimento, pela emoção, sem usar a sua fé, a pessoa tá com tendências ao fracasso. Tem muita gente que diz assim: olha lá, hoje é sexta-feira 13, o diabo vai pegar, o diabo vai matar. E o diabo está aí, amigo. Se você libera, dá o poder da sua vida para o diabo vai te atacar. A macumba não tem poder naquela pessoa que acredita em Deus, mas se a pessoa não tem vida espiritual, o inimigo tem mais poder do que ele, do que ela. Sabia disso? Eu já chutei tantas macumbas aí, muitos despachos, e não me acontece nada. Mas se você não tem fé, você pode, aquela entidade que é consagrada àquela feitiçaria, ela pode lhe atacar. A vida espiritual não é uma brincadeira. Eu estou constantemente dizendo isso aqui: a vida espiritual não é uma brincadeira. Aqui a nossa luta, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo nos ensinou que essa casta quer dizer os demônios, os espíritos sem luz, os espíritos chamados pelo Senhor Jesus de espírito imundo. Às vezes eu digo isso, aquele barco ali afundou por uma carga de muitas vezes de gente negativa, de gente que tem medo.
O medo faz acontecer de tudo, amigo. Você já caiu pelo medo? Eu até falava aqui brincando com a minha esposa que se eu sei nadar, mas eu não sou um grande nadador. Mas se você cair, se de repente você afundar nesse mar que está acontecendo aí, nesse rio, você vai morrer afogado? Se você tiver Deus, você não vai morrer afogado. Vou dizer aqui bem claro, pela fé, ó. Você não vai morrer. Eu só nadava 10 metros. Eu canso de dizer essa experiência que eu nunca contei para o meu pai. Hoje meus irmãos sabem. Na época eu não contei para ninguém. Nem meu amigo que me convidou para pescar. Eu estava quase 600 metros ali do Porto de São Raimundo, que eu nasci ali. Mas eu morava muito longe. Eu nunca gostei de nadar. Mas eu aprendi a nadar apenas como diversão. Mas se eu não soubesse nadar e se eu não acreditasse em Deus, hoje eu já não estaria aqui gravando essa mensagem. Eu tinha morrido afogado. Eu tive que nadar mais de 500 metros. Você consegue nadar 500 metros? Pense bem comigo, olha a distância. 500 metros. Um dia desse eu fui lá para olhar a distância que eu nadei. Eu não tenho coragem hoje de nadar não, amigo. Mas eu só nadei naquele dia porque eu não queria morrer. Ninguém ia me ver ali no Rio Negro, que é um rio escuro. Eu nadei bem devagarzinho até chegar na beira-mar. Nunca nadei mais na minha vida. Mas eu vou dizer novamente o que quando meu pai me ensinou. Meu pai, quando me ensinou a nadar, disse: você já sabe nadar. Você não pode se apavorar. Então a mesma coisa é a fé. A fé faz a gente ter coragem, ter certeza, ter convicção. A fé faz a gente triunfar. Eu coloquei aqui na mensagem escrita aí, ó. Você vai ler aí, fala que quando uma pessoa tem fé, ela melhora em tudo. Ela melhora, o nervosismo acaba, as doenças se acabam. A pessoa vive, as pessoas que estão na igreja aí, todo dia oram, cantam louvores, lê a Bíblia, elas ajudam pessoas, elas são pessoas que quase não adoecem. Pode observar. Eu comecei a adoecer agora, eu passei mais de 40 anos da minha vida sem ter uma doença. Eu orava nos outros, leproso, nunca peguei doença nenhuma. A partir do que o momento em que eu comecei a diminuir de ir para a igreja, que eu comecei a adoecer. Só Covid, eu peguei 6 vezes Covid. Mas eu não morri porque eu acredito em Deus. Deus vai me dar força, Deus me fortalece. Eu sempre uso a palavra de Deus de uma forma positiva. Eu sempre digo Filipenses 4:3. Tudo posso em Jesus que me fortalece. Coloque Jesus na sua frente. Não tenha medo. O inimigo vai se levantar para cair. O inimigo não toca. Aqui está escrito no livro de 1 João, no capítulo 5, quase no final você vai encontrar esse versículo aqui, ó, que aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar nele. Essa é a mensagem que eu quero passar para você, que é nessa mensagem que eu coloquei aí, uma mensagem que aparece 2 demônios brechando um casal. Assista essa mensagem que eu coloquei. A pessoa que tem Deus, o diabo não tem poder na vida dele e na vida dela. Ele vai se levantar, que é normal. Toda pessoa que é de Deus, ela vai ser perseguida em todo lugar que ela estiver, no trabalho, em todo lugar. Mas se ela tiver Deus, nunca ela vai cair no chão, porque Deus sempre vai fortalecer. Sexta-feira 13, tem muita gente que acredita no azar, acredita em muitas coisas, em feitiçaria. Eu só acredito no Deus Todo-Poderoso. E o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então aí, ó, e apesar de tudo, dessas 80 pessoas aí, ó, 71 pessoas do barco se salvaram. Morreram muita criança, pessoas que se entregaram. Disseram: eu não sei nadar, eu vou morrer. E morreu mesmo. Se você se apavorar, meu amigo, você vai morrer no mar da vida. Eu quero dizer para você nessa noite: tenha calma. Não perca a sua fé. Não importa o problema que você está passando. Deus não desistiu de você. Deus vai te dar a vitória. É o momento da oração aqui. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te peço, meu Pai, agradecimento por estarmos aqui na sala da oração. E eu te peço que o Senhor conforte o coração dos familiares desse barco que aconteceu aqui em Manaus, desse acidente que vitimou muitas vidas aí. Falam-se que morreram 9 pessoas, mas até agora não acharam o corpo. Só 2 pessoas foram encontradas mortas. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida, morreu crianças.
Muitos se salvaram, o Senhor deu uma chance. Muitos, se fossem em outros lugares aí, muitos não teriam morrido, mas graças a Deus, aqui muita gente foi salva por causa da mão do Senhor. Deus maravilhoso. Eu te peço que o Senhor visite nesse momento os hospitais, as UTIs, as CTIs, pronto-socorro, as UPAs, as policlínicas, as casas das pessoas que estão orando conosco, meu Pai, nessa noite de chuva. Eu até queria ir para o monte, mas hoje a chuva está muito forte na zona norte de Manaus. E nós estamos se recuperando dessas gripes, dessas viroses. Mas o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é a força da minha vida. Eu tenho vivido pela fé, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está sobre a mão do Brasil, está sobre o Brasil. Guarda, Senhor, meu Deus, que eu sei que muita gente vai para o carnaval, muita gente não valoriza a sua vida, muitos estão brincando com a sua vida nas drogas, se metendo com gente que não presta, com gente que é pessoas que realmente amaldiçoadas, pessoas que não estão nem aí, pensam que são homem de ferro, mulher maravilha. Infelizmente, muita gente vai morrer nessa sexta-feira no Brasil, porque o inimigo está ceifando a vida de muitas pessoas que não estão nem aí, que não querem ter cobertura espiritual, que não querem levar a sério, que não querem ouvir o conselho do pai e da mãe. Infelizmente, tem muito desobediente nesse país. Pessoas que brincam de roleta russa, pessoas que brincam com a sua vida, com a sua salvação. Meu Deus, meu Pai, te peço que o Senhor, que seja a menor taxa de morte no Brasil, porque todo ano passa de 1.000, de 10.000 pessoas que morrem no Brasil, nesse período que vai começar de hoje até quarta-feira que vem. Esse período de trevas. Abençoa os que vão para o retiro, abençoa os que vão ficar na sua casa, que o Senhor guarde, que o proteja, que o Senhor ampare. Senhor, abençoa nossos cartazes que nós vamos pregar. Pai, que o Senhor abençoe nossa semeadura, tudo que nós estamos plantando e semeando. Que o Senhor abençoe. Abençoa todos os pastores e pastoras, todos os cristãos que recebem essa mensagem de várias religiões. Que o Senhor guarde essa pessoa debaixo da tua mão sacrossanta. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito nessa sexta-feira 13, porque para nós é mais um dia, mas para muitas pessoas supersticiosas é um dia de maldição. Quebra toda a maldição do diabo e salva vidas, porque eu oro e declaro a prece poderosa no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, fique na paz, que Deus abençoe você, compartilhe essa mensagem, levante sua mão direita e declare, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, glória a Deus. Obrigado, Jesus.